GN é Gênesis, Êxodo, então é capítulo 1, versículo 31, até o capítulo 2, versículo 4. É assim que a gente lê, né? Vê como localiza essas partes na Bíblia, né? Êxodo 20, capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Aí depois o próximo acontecimento importante é a morte de Adão, Gênesis 5:5, nascimento de Noé. Então aqui nós vamos lembrar o que aconteceu. Deus cria os primeiros pais, Adão e Eva. Nós vamos ver isso hoje já no primeiro vídeo do livro do Gênesis. E Adão e Eva vão ter 2 filhos, que é Caim e Abel. E aí já começa, enfim, os pecados, a história dos pecados na humanidade. E nós vamos ver o Caim matando Abel. Por quê? Porque o Caim começa a sentir inveja do Abel, porque as coisas dão certo para o Abel, Deus aceita as bênçãos, né, aceita os trabalhos de Abel, né, tudo que ele vai realizando, e como se para o Caim as coisas não dessem certo, e muito provavelmente lá não tem nenhuma interpretação desses fatos, mas, enfim, são situações que Deus também permite, não só com os bons, que eles passem por dificuldades. Então, você vê que ali era talvez alguma fase da vida que eles estavam passando com dificuldades, e vendo Abel, o seu irmão, dando-se bem. E aí, com a sua inveja, ele chega uma hora que decide matar o seu irmão e o mata. E aí, então, as famílias, né, se separam, e aí começa a vir as descendências do Caim, porque o Caim foi, vamos dizer assim, teve um comportamento não correto diante de Deus, os seus descendentes muito provavelmente seguiram esse caminho, e as pessoas começaram a se perder. E chegou um momento em que Deus decidiu começar tudo de novo. É interessante isso, né? Nós sabemos porque Deus vai dizer depois do dilúvio com Noé que ele não fará mais isso. Ele não recomeçará mais a história da humanidade, não matará todos os homens para que se comece novamente, tentando que essas pessoas que começam essa história sejam pessoas boas, né? Então ele escolheu Noé e a sua família, e enfim, aí tem toda a descrição dessa construção dessa arca. E então Noé vai demorar um tempo razoável para construir essa arca, vai colocar ali os animais, né, os casais dos animais, e aí vai vir um dilúvio que vai durar vários e vários dias, e o Noé ele vai ficar um tempo na arca, aproximadamente 1 ano e meio, até as águas baixarem novamente e ele poder voltar para a Terra e dar continuidade à história da humanidade, né? Então, aqui fala, quando é descrito isso, né? No livro do Gênesis não tem nenhuma data, porque não se sabe data nenhuma com relação a isso, nem com relação à criação, né, de Adão e Eva. Então, aí a arca é 1 ano e 10 dias depois do dilúvio, né? E aqui também a passagem do Gênesis que fala disso. E aí passa um tempo e vai nascer Abraão. E Abraão vai ser essa pessoa que Deus vai, através dele, criar uma nova nação, uma nação que, sobre a sua tutela, que vai ser o povo de Israel, ele vai formar esse povo na religiosidade, no comportamento, na moral,
para que esse povo, vivendo a fé e vivendo de acordo com Deus, possa espalhar essa fé para o mundo inteiro. Então, vai começar a formação do povo de Israel, do povo judeu, através de Abraão. Então, Deus vê em Abraão um homem justo, né, um homem de grande valor, e ele vivia na Babilônia no começo. Aí depois ele vai para uma outra região que nós vimos ontem, que é Padã Arã, que já está ali no norte da Palestina, bem ao norte ali da Palestina. E aí Deus fala para ele ir até a Terra Prometida, que é essa região de Israel, da Palestina. Aqui coloca, bom, nascimento de Abraão, em torno, isso aqui são suposições, não há nada assim muito certo sobre isso, mas já se tem uma certa ideia. 1944 a.C. E aí também é narrado no livro do Gênesis a morte de Noé. E também se supõe que seja por volta de 1886 a.C. Aqui, Deus, quando ele se dirige a Abraão, ele já diz que ele vai ser o pai de uma grande nação. E quando Deus fazia coisas como essa, ele mudava o nome das pessoas. Então, Abraão, ele se chamava Abraão com 2 As, e ele vai se chamar Abrão, né, que significa pai de uma grande nação. E aí, então, Abrão parte para Harã, que é da Babilônia para Harã, que é aquela região no norte da Palestina. Mais ou menos essa data, 1874. Bom, Abraão vai ter um filho, que nós dizemos que são esses primeiros, Abraão, Isaac e Jacó, são os patriarcas, como eu já mencionava na aula anterior. Então, Abraão vai ter outros filhos, nós vamos ver isso, mas da linhagem, assim, né, como principal de Abraão e depois dos outros descendentes, nós dizemos que dessa linhagem vem Isaac, e de Isaac vem o Jacó. E do Jacó vem os seus 12 filhos, e um deles é o José, que nós comentamos, que ele é assim mais querido pelo Jacó. Os outros irmãos começam a ter uma grande inveja por ele e decidem matá-lo, e acabam não matando e vendendo para uns comerciantes que o levam para o Egito. Então, Jacó vai para o Egito. Então, isso aqui já é quando toda aquela história, né, que houve uma grande fome naquela região, e aquelas pessoas lá que eram os filhos de Jacó ficam sabendo que lá no Egito tem alimento, porque eles guardaram e armazenaram, e isso foi feito através de José, que se tornou uma pessoa importante lá para o faraó no Egito. E aí, indo para lá, para o Egito, para comprar os alimentos que faltavam, numa ocasião, eles acabam descobrindo, José já descobre logo que são seus irmãos, e aí José perdoa e fala para eles irem para lá, morarem lá, porque lá tem alimento em abundância. Então, já esse princípio, né, do povo de Israel que vai sendo formado lá no Egito. Então, isso aqui é nascimento de Jacó, 1789 e 1659 a.C. E aí eles vão ficar 400 anos no Egito. Então, deixa eu ver aqui as datas. Deixa eu ver, Israel entra na Terra Prometida. Eu acho que aqui está um pouco, aqui não está muito certo, não. Essa data aqui, porque aqui teria que dar os 400 anos, né? Aqui está dando 1444, teria que estar 1800. Eu vou verificar um pouco, porque tem outros lugares que eu já vi melhor.
essas datas aqui, então depois eu já vejo melhor e já digo na próxima aula. Mas, enfim, aí eles vão passar esses anos todos. No começo, eles são bem tratados, porque o José, ele, como ele é um homem importante, ele acabou tendo, vamos dizer assim, a estima do faraó, porque ele era um homem que sabia decifrar os sonhos e decifrou sonhos para o faraó, e isso ajudou muito todo o povo lá do Egito. Então, ele era assim, uma pessoa muito estimada por consequência, os seus irmãos, a sua família toda foi muito bem recebida no Egito. Então, os primeiros, nós não sabemos exatamente como que foi isso, porque não se fala lá, mas dá a entender que os primeiros faraós tratavam bem os judeus, e só mais para frente é que, já quando se perdeu toda aquela relação, né, do José, né, enfim, da importância de José lá para o Egito e tal, foi ficando para trás, e aí chegou uma hora que, e eles crescendo, né, esse povo crescendo, o faraó começa a considerar esses judeus, ou tratar esses judeus como escravos. E aí vai surgir o Moisés. Né? O Moisés que é, ele foi, ele era judeu, né? E naquela época, quando ele nasce, um pouco antes, o faraó já havia dito que toda criança de sexo masculino que nascesse teria que ser morta. Mas o Moisés, segundo diz lá a Bíblia, ele tinha uma feição muito bonita, era um menino muito bonito, e a sua mãe ficou com muita dó, com muita pena, né, de matá-lo, e o que fez foi colocá-lo numa cestinha e deixar ele descer rio abaixo. Né? Colocou lá no Rio Nilo e ele foi descendo, e lá estava uma das filhas do faraó. E essa filha viu, gostou dessa criança e começou enfim, a cuidá-lo. E aí Moisés, ele vai viver ali junto com o faraó e tudo isso, e vai crescendo, crescendo, até que chega uma hora em que, sabendo da sua história, que ele era judeu, ele vendo todo o sofrimento do seu povo sendo tratado agora como escravo, ele sente um desejo de fazer algo para libertar esse povo. E aí ele abandona ali enfim, toda aquela regalia, né, toda aquela condição que ele tinha maravilhosa ali junto com o faraó, e vai embora. E vai embora e vai se juntar ao seu povo. Só que lá na primeira ocasião que ele está por lá, ele vê uma discussão entre um soldado lá do faraó com um judeu, e ele vai lá e vai separar essa briga e tal, e ele acaba matando, enfim, esse egípcio. E aí no dia seguinte ele volta, tá lá, né, junto com o seu povo e tal, e um judeu também estava discutindo, mas agora dessa vez com outro judeu, e ele vai tentar acalmar o ânimo dos dois. E esse judeu, ele fala assim: ah, você veio aqui e vai nos matar também como matou ontem, né, um egípcio. E Moisés percebe que já está conhecida a história dele, que ele matou um egípcio no dia anterior, e então ele decide fugir. Ele vai embora e vai passar uns anos fora lá do Egito, numa outra região, até que Deus vai aparecer para Moisés numa sarça ardente. Então, muito bem, acho que já relembramos pelo menos ali o começo até Moisés. Agora vamos ver através desse vídeo perdão, vamos fazer assim.
Primeiro, um vídeo que é uma visão geral do Velho Testamento. Alguma coisa nós já vimos do que vai ser dito aqui. Então, só um minuto aqui que eu vou compartilhar. If you open a Protestant Christian Bible, Nesse vídeo ele vai dizer como que é composto o Antigo Testamento. Então ele vai dizer que, em primeiro lugar, o Antigo Testamento ele tem esses 5 primeiros livros, chamado de Pentateuco, e são os livros também que nós dizemos que são os livros da lei. E também tem um outro nome, que já seria um nome mais hebraico, que seria Tanakh. Então ele vai falar sobre isso. Que esse começo do Antigo Testamento tem esses livros, chamado de esse conjunto de Pentateuco ou Tanakh. Depois haverá os livros dos profetas. E depois dos livros dos profetas, outros livros são livros poéticos, de livros de crônicas. Então, é como que havendo essas 3 seções no Antigo Testamento. if you open a Protestant Christian Bible and look at the table of contents, you'll notice the first 3 quarters is a collection called the Old Testament. If you look at the list of books, you'll see it's made up of 39 smaller works that are grouped into 4 main sections. The first 5 are called the Pentateuch, followed by the historical books, then the poetic books, and finally the books of the prophets. Now that seems simple enough, but actually it's more complicated and way more interesting. This arrangement of the books in a single volume called the Old Testament is a later Christian tradition that developed after Jesus and the apostles. In ancient Jewish tradition, these works were all on separate scrolls and were conceived of as a unified 3-part collection called Tanakh. It's a Hebrew acronym for Torah, which means instruction, Nevi'im, which means prophets, and Ketuvim, which means writings. The Tanakh has the same books as the Protestant Old Testament, but they're arranged differently. The Torah corresponds to the Pentateuch, but the prophets consist of 4 historical narrative books, and then the 15 works named after specific prophets. After this comes the... Então, perdão, eu acho que na hora que eu me confundi. Eu não falei da forma certa. O Tanakh é o conjunto desses 3 livros. A Torá, que são os 5 livros, o Pentateuco, depois o livro dos profetas, o conjunto dos profetas todos que vai aparecer no Antigo Testamento, e esses outros escritos que são livros poéticos, crônicas e tal. Então vamos lá. The writings, a diverse collection of poetic and narrative texts. Now this 3-part design is really, really old. It's referred to in ancient Jewish texts like the Dead Sea Scrolls, the Wisdom of Ben Sira, even Jesus of Nazareth mentioned it. And that's because this 3-part shape is woven into the compositional design of the scrolls themselves. If you pay attention, you'll discover that every scroll has been coordinated by means of cross-references that link each work into the larger 3-part collection. So, who put all these scrolls together? It was a long process. Some of the famous contributors are named, like Moses or David, but most of the authors remain anonymous. In the Bible, they're simply called scribes or the prophets. These scrolls took shape throughout Israel's history as generations of prophetic scribes collected earlier stories and poems, integrated them into larger compositions, and then eventually shaped all this material into the unified library of scrolls, the Tanakh. It's clear from texts in the Psalms and prophets that these prophetic scribes believed that God's Spirit was guiding this whole process, so that through these human words, God speaks to his people. That's why they treasured these texts, studying and composing them into a unified collection. We don't know when precisely this process was finished, but it was somewhere in the last centuries before the time of Jesus. In its final shape, the Tanakh offers a prophetic interpretation of Israel's history that claims to reveal God's purposes to rescue the whole world. And while we can't do justice to the whole collection in one video, it's helpful to get an overview of what these scrolls are all about.
The Torah begins with God creating and blessing a Então, aqui ele vai fazer um resumo de todo o Antigo Testamento. Então, vamos prestar atenção. Eu acho que já coloquei numa velocidade... Vamos colocar numa velocidade um pouco menor, né, para acompanhar melhor. great piece of real estate, our very good world. And God entrusts it to a creature that reflects the divine image, human, or in Hebrew, Adam. God appoints humanity to rule the world as kings and queens of creation. And the question is whether they will trust God's wisdom to discern good and evil, or seize autonomy and define good and evil for themselves. But there's another creature with the humans, a mysterious snake. It's in rebellion against the Creator, and it dupes the humans to foolishly rebel against God's generosity. As a result, Então, aqui nós vemos o relato da criação, logo no começo do Gênesis, Adão e Eva, e a tentação, né? O fato deles terem sido tentados. Então, o que a igreja diz? Que essa narração é uma narração metafórica, figurada, mas o conteúdo, o que transmite é justamente o que aconteceu, de alguma forma, não sabemos exatamente como, mas que Adão e Eva, eles foram colocados, nós dizemos assim, foram colocados no paraíso. O que é isso do paraíso? Então, como eu lembrava, não sei se eu comentei na primeira aula, acho que eu comentei sim, na criação, quando Deus decide criar um mundo, se Ele nos colocasse já no seu reino, Ele estaria passando por cima da nossa liberdade. Como Deus nos deu esse fim tão maravilhoso, que é viver uma vida de amor com Ele, uma vida de família com Ele, e Ele nos deu a liberdade para que, do modo livre, nós escolhamos viver junto com Ele, que nós o amemos livremente. E a liberdade, a gente vai ver aqui ao longo de todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Eu estava até hoje pensando, falando da humanidade, né, do ser humano, se eu acredito no ser humano, se eu não acredito. De fato, quando a gente vê o Antigo Testamento, nós vamos ver como o ser humano é frágil, né? Como o ser humano, meu Deus do céu, né? Por exemplo, as pessoas estão falando, não, agora as pessoas vão sair diferentes, vão ficar diferentes depois da pandemia, né? Elas estão revendo os seus valores, estão se ressignificando, como estão falando, né? E, bom, não há dúvida que haverá pessoas que vão realmente se transformar, mas eu não tenho muita esperança de que haja uma grande transformação na sociedade, né? Porque, de fato, as pessoas estão muito afastadas de Deus, e quando estão afastadas de Deus, o que fala mais alto é a sua vontade própria, o seu querer, o seu desejo. E isso passa por cima de tudo, né? Por exemplo, hoje a gente vê as pessoas colocando dinheiro acima, né, praticamente de tudo, não é? Não sei, a gente vê as empresas, todo o âmbito do trabalho, as pessoas que não têm nenhuma ética, né? Quando elas querem subir, quando elas querem ganhar mais, quando elas passam por cima dos outros sem escrúpulo. Isso é que ocorre na maioria dos casos que a gente vê, né? O que a gente vê no Lava Jato e não sei o que, isso está no âmbito da sociedade como um todo, né? Então, por quê? Porque as pessoas estão muito afastadas de Deus. Então, qual vai ser? Por que as pessoas vão ser boas? No fundo, é só por Deus. Se você não tem fé, né, e você não acredita em Deus, por que eu vou realmente pensar no outro, né? Por que eu vou me sacrificar pelo próximo? Então, se Deus não existe, até São Paulo dizia, né? Se Deus não existe, comamos e bebamos, porque um dia vamos morrer, né? Vamos aproveitar essa vida aqui. Se Deus não existe,
Por isso São Paulo até falava, se Deus não existe, nós somos os cristãos, somos os mais loucos desse mundo. Porque nós estamos nos privando de um monte de coisas e depois não vai ter nada, né? Porque vai acabar essa vida e não tem Deus, não tem a outra vida. Então, se Deus não existe, nós somos os maiores loucos desse mundo. Porque nós acreditamos, porque no fundo nós acreditamos em Deus e vemos que vale a pena seguir o caminho do bem, vale a pena amar, vale a pena se sacrificar pelo próximo e assim por diante, né? Então, e aí o pecado original foi a grande já mancha no coração do homem, porque Deus os criou. Isso não está dito na Bíblia. Isso nós sabemos pela tradição e pelo magistério da igreja, que Adão e Eva eles foram criados num estado que nós falamos de paraíso. Então eles estavam aqui na Terra, vamos dizer assim. Provavelmente era aqui o paraíso, aqui na Terra. Só que numa condição muito melhor do que nós estamos hoje, porque eles tinham os dons preternaturais. O que são os dons preternaturais? São 3 dons: o dom da ciência, o dom da integridade e o dom da ciência e integridade. Já vou lembrar o terceiro aqui, mas eu vou explicando, já vai ficar claro. O dom da ciência, eles tinham a ciência de modo infuso. Eles não precisavam estudar para aprender. Eles já possuíam a ciência dentro deles. Assim como nós sabemos que os anjos, eles são assim. Os anjos, eles nascem com a ciência infusa. Deus os cria com a ciência infusa. Então, Adão e Eva, eles tinham a ciência infusa. Depois, eles tinham o dom da integridade. O dom da integridade é o domínio total das paixões. Eles tinham um domínio absoluto. Hoje as pessoas falam, puxa, mas ele acabou fazendo isso porque subiu o sangue, ele ficou nervoso, não conseguiu controlar, né? Puxa, ele teve uma vontade enorme de fazer isso, então ele foi lá e fez. Ele, puxa vida, se não fosse a ocasião, a gente fala, a ocasião faz o ladrão, né? A ocasião faz o ladrão. Se não fosse a ocasião, não teria feito a coisa errada e tal. Né? Eu não queria fazer isso, fui dominado pela minha paixão e tal. Adão e Eva não tinham isso. Adão e Eva, eles tinham domínio pleno, total das paixões. Né? E o terceiro dom, preternatural, é o dom da imortalidade. Eles não morreriam. Não, o que acontece? Eles não passariam pelo transe da morte como nós passamos hoje. O drama da morte, o transe da morte, uma vez que eles teriam já vivido o tempo que Deus estabeleceu para eles e para os seus descendentes aqui na Terra, provando já que pela sua liberdade que querem amar a Deus e viver com Deus, então eles subiriam ao céu. Eles seriam levados ao céu sem passar pela morte. E olha só, com esse domínio das paixões, eles pecaram. Pecaram. Eles falaram, puxa vida, mas se eles sabiam, se tinham o dom da ciência, eles tinham as coisas muito claras na cabeça deles. Então, por que pecaram? Então, esse é o drama do pecado, esse é o mistério do pecado, que Deus nos criou de tal maneira, com a nossa modo de criatura, que nós temos essa liberdade de fazer o mal, a liberdade de escolher o mal. Mas isso não é propriedade só, não é pelo fato de sermos livres. Essa é a liberdade da criatura, porque Deus é livre e ele não peca. Interessante, né? Deus é a liberdade máxima que tem. Mas Deus jamais fará o mal, porque
quando a liberdade é perfeita, quando essa liberdade pertence a um ser perfeito, ele é muito claro o bem, né? O bem e a bondade é inerente a esse ser. E nós já somos mais fracos, né? Somos mais fracos e a gente fala que o primeiro pecado, o pecado original, foi um pecado de soberba. Quer dizer, que no fundo, por isso, ele está falando aqui, ó, sabedoria para discernir o bem do mal. A árvore, né? Discernindo o bem do mal. Que justamente essa árvore era isso. No fundo, Deus ele falou, olha, se vocês quiserem ser meus filhos, vocês terão que seguir esse caminho que é o caminho do bem, né? O caminho do bem. Isso é interessante, né? Vamos explicar um pouco melhor. Para um ser livre, tudo que ele faz por uma finalidade. Todas as nossas ações são pautadas por uma finalidade. E Deus também. Deus é um ser espiritual, um ser inteligente. Tudo que ele faz por uma finalidade. Então, quando ele cria o homem e os anjos, ele colocou uma finalidade no nosso coração, que é o amor infinito, que é poder um dia estar com ele e viver com ele. Então, esse fim está no nosso coração. Está marcado no nosso coração. Por isso que a gente diz assim, que a gente tem a lei natural dentro do coração. Adão e Eva, eles tinham a lei natural lá no coração, que é fazer o bem e evitar o mal. E discernir, né, entre o que é esse bem e o que é o mal, porque nós somos feitos para isso. Então, é só fazendo o bem que nós vamos ser felizes e fazer os outros felizes. Só seguindo o caminho do bem, né? Só procurando amar a Deus em primeiro lugar e o próximo em segundo lugar, que nós vamos fazer o bem. E nós somos feitos para isso. Agora, eu posso, Deus nos fez de uma maneira, com essa liberdade, né, que eu posso falar assim, não, eu não quero seguir esse caminho, eu quero buscar a minha própria felicidade. Né? Não quero seguir esse caminho que Deus colocou no meu coração, eu quero, como as pessoas fazem hoje, né? Eu quero ser feliz tendo um caso, eu quero ser feliz roubando, eu quero ser feliz sendo corrupto, eu quero ser feliz, não é? As pessoas têm isso no fundo. O que as pessoas estão fazendo hoje? Estão se desviando do caminho que Deus nos colocou, né? Que é o caminho, e pensando que isso vai levar à felicidade. E Deus, por A mais B, ele mostra que o caminho que nos faz felizes é seguir o caminho que ele nos dá, que ele nos colocou. E como nós somos um pouco frágeis, né, de inteligência e tudo, nós temos que confiar em Deus. Né? Muitas vezes a gente entende os caminhos de Deus. Quer dizer, no fundo, a gente fala assim, os 10 mandamentos, quando a gente fala não matarás, não furtarás, cada não é um sim, não é um não. É um sim. No fundo, Deus ele está falando assim, ó, você quer ser feliz? Alcançar a felicidade infinita, o amor infinito? Então, eu vou te mostrar uma estrada para você percorrer com corrimão. Porque se uma escada, né? Você vai subir uma escada que vai para o céu. Só que eu vou colocar corrimão. Por quê? Porque se você sair disso, você não vai chegar nesse fim. Você não vai alcançar essa felicidade infinita, né? Então, na verdade, cada não é uma ajuda para você continuar nessa escada subindo para o céu. Ah, mas eu acho que eu não vou ser feliz assim, eu não quero viver esse mandamento aí da castidade, eu não quero viver esse mandamento aqui da não furtar, eu não quero... Tudo bem, Deus fala assim, olha, tudo bem, você é livre, mas você não vai ser feliz. Né? Você não vai
preencher o teu coração. Você vai se destruir e destruir o próximo. Né? Então, quer dizer, que o pecado, por que é pecado? Porque o pecado, todo pecado é uma destruição. Uma destruição ou de nós mesmos ou do próximo, ou dos dois. Né? É uma destruição. Então, o fim, né? Nós temos um fim. Então, vamos imaginar, eu estou aqui em São Paulo e quero chegar no Rio de Janeiro. E o que nós fazemos para chegar no Rio de Janeiro? Uma estrada. Pensando na estrada, podemos pensar no avião também. Então, vamos pensar na estrada. Nós construímos uma estrada para chegar ao Rio de Janeiro. Né? Perfeitamente sinalizada, asfaltada, iluminada. Então, é o que Deus fez para nós. Olha, você quer chegar nesse fim? Você quer chegar no céu? Então, ele deu toda a estrada, toda a sinalização, as placas. Isso são os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Olha, essa é a sinalização para você seguir nesse caminho e chegar nesse fim. Né? Eu me lembro uma vez, eu estava no Rio de Janeiro, tem uma estrada lá que vai de Petrópolis para o Rio, e que tinha uma placa que estava escrito assim: acredite na sinalização. Acredite na sinalização. Né? O ser humano precisa acreditar nos caminhos que Deus nos mostra. Nós temos que acreditar. Acredite na sinalização. Mas tem gente que fala assim, mas isso é muito monótono, seguir uma estrada, eu quero fazer o que eu quero em cada momento, o que der na telha, se eu quiser agora pular, eu pulo, se eu quiser agora me jogar no chão, eu me jogo, se eu quiser agora pegar isso, eu pego. Esse é o grito de liberdade do ser humano, né? De querer fazer o que ele quer e não se submeter ao seu Pai, que é Deus, e confiar que esse caminho que Deus nos deu é o caminho da felicidade. E essas pessoas que dão um grito de liberdade, que a gente chama de libertinagem, quer dizer, a liberdade sem fim, né? A liberdade sem um fim maior, né? A liberdade pela liberdade. O Sartre, um filósofo, ele colocava a liberdade como o grande elemento da vida humana. De tal maneira que ele dizia assim, que o homem é o que ele quer ser. O homem senão o seu projeto, o que ele coloca como projeto. E nada limita isso. Nem a natureza humana. Para o Sartre, a natureza humana era um inimigo da liberdade. Porque ele queria colocar a liberdade acima de tudo. A liberdade não pode estar acima de tudo para o ser humano. O que tem que estar acima de tudo é a verdade. A verdade é que guia o nosso caminho. O que é o certo, o que é errado. O que é bom e o que é ruim. Então, e todos nós temos essa... O adolescente tem esse grito da liberdade, né? E rebeldia perante a liberdade. E o ser humano, de alguma forma ou de outra, é um eterno adolescente. Né? Um eterno adolescente querendo se rebelar perante a verdade, perante o bem. Né? Então, esse é o drama da vida humana. Quer dizer, o pecado original é o drama da vida humana. Né? E eles disseram não. Disseram não quero ter esse caminho e seguir esse caminho. Eu quero seguir meu próprio caminho. Eu quero fazer a minha vontade. E com isso, eles perderam os dons preternaturais. Os 3. Quer dizer, Deus deixou de ser amigo deles, né? Quer dizer, Deus estava bem próximo deles, eles não estavam no céu, mas eles estavam bem próximos de Deus. Mas Deus ele falou, bom, vocês querem isso, então, né? Paciência, vocês é que estão querendo isso. Vocês têm toda a liberdade de escolher o bem. E então Deus ele se afasta, né, de Adão e Eva, tira esses dons preternaturais e os homens eles ficam inclinados ao mal. Eles ficam propensos ao mal. A natureza humana fica
machucada, vamos dizer assim, né? Principalmente sem Deus, porque sem Deus, aí que o ser humano fica na barbárie, né? Aí que ele vai se perder mesmo, né? Então, o pecado original foi, enfim, um grande drama, né, da vida humana, e nós vemos que o pecado original existe porque nós vemos isso na prática, no dia a dia, né, o ser humano fazer coisas erradas a toda hora e nós mesmos, né, nós vemos a nossa fraqueza que está presente em nós e tudo isso que nós precisamos de uma ajuda, né, uma ajuda que é a ajuda de Deus para seguir o caminho do bem. E é interessante que o que acontece, a gravidade do pecado é proporcional a quem se ofende. Então vamos entender isso. Vamos imaginar que passa um cachorro aqui na minha frente e eu dou um tapa nesse cachorro. Não é bom, né? Na verdade. Isso é um ser que foi criado por Deus e ele tem a sua bondade, vamos dizer assim, em si. Né? Enfim. E se eu faço mal para qualquer ser que existe, eu estou, fazendo algo que não é correto. Agora, se quem passa na minha frente é a minha mãe, o meu pai, e eu dou um tapa nele, é mais grave. Né? É mais grave. Agora, se quem passa na minha frente é o Papa, por exemplo, que é o representante de Cristo, ou é Jesus Cristo, é muito mais grave. Então, a gravidade, ela depende de quem eu ofendo. Então, uma vez que Adão e Eva ofenderam a Deus gravemente, eles já não tinham mais nada que eles podiam fazer para reparar o pecado, porque a ofensa a Deus, cometida contra Deus, é infinita, porque a dignidade de Deus é infinita. Então, mesmo se eles dessem a vida por Deus, isso não seria suficiente para apagar o pecado deles. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sempre procura reparar, né? Se uma pessoa é boa, fazer algo para reparar a pessoa que eu ofendi. Então, eles não tinham não tinham nada que eles poderiam fazer para reparar o pecado que eles haviam cometido. Então, a única solução seria Deus tomar iniciativa e nos perdoar. Então, a imagem que a gente utiliza é como se Adão e Eva, uma vez que eles cometeram um pecado, eles caíram num poço, mesmo que seja de 5 metros, mas de paredes lisas, tipo mármore. Eles não tinham como sair daí. Não tinham como sair. Eles estavam numa situação afastados de Deus, sem poder fazer algo para reparar o seu pecado. Deus, o que poderia ter feito? Poderia ter dito assim, olha, eu já criei a humanidade. Criei Adão e Eva e deles viria toda a humanidade. A igreja não fala nada, não nega a evolução. Adão e Eva pode ser fruto de uma evolução que depois chegou num determinado momento. A única coisa é que Deus vai ter que infundir uma alma no caso de Adão e Eva, porque a alma é espiritual. A alma é espiritual. Depois já teríamos que explicar sobre isso, né, do ponto de vista filosófico, por que a alma é espiritual. O homem tem uma espiritualidade que é diferente dos outros animais e tal. O fato é que é assim mesmo, mas então Deus teve que infundir a alma nesse primeiro casal. Então Deus ele poderia falar assim, olha, eu já vos criei, eu já dei aqui o paraíso para vocês, dei os dons preternaturais, mostrei o caminho para a felicidade, para todos os teus descendentes. Então, vocês não quiseram? Paciência. Né? Deus poderia ter já lavado as mãos e nos deixado, né, no inferno, né? Porque isso aqui depois vira, sem Deus, esse mundo é um inferno. Né? Enfim, a antessala do inferno.
Mas não, Deus, sendo a suma bondade, ele vai atrás de nós. Vai atrás de nós. Então, aí ele realmente, vamos dizer assim, viu que a humanidade estava numa situação terrível, né, depois de Adão e Eva, que ele viu que agora, o negócio agora é começar tudo de novo, né? Vamos permitir aqui o dilúvio, né? Acabar com tudo para pegar pelo menos aqui alguém que seja justo nesse mundo, que era Noé, né? E começar tudo de novo. E aí começa tudo de novo, né? E dessa descendência de Noé vai surgir o Abraão, né? O Abraão onde Deus vai fazer a gente fala assim que já foi a primeira aliança. A aliança que é? Essa iniciativa de Deus de vir até os seus filhos, prometendo-lhes a salvação, prometendo que ele nos perdoaria e nos voltaria a abrir as portas do céu. Então, isso a gente chama de aliança. Então, Deus ele fez uma aliança, uma certa aliança com Noé, mas ele vai fazer de uma maneira muito clara. A gente diz que a primeira grande aliança foi com Abraão, né? Onde ele seria esse pai de uma multidão de filhos, né? Tanto quanto as areias do mar, ele vai dizer assim, né? Deus, né? E para provar o Abraão se ele realmente era um homem que ele podia confiar totalmente, se ele confiava em Deus, porque no fundo Deus ele vai querer isso de nós, se nós confiamos nele, né? Então, puxa, vamos ver se eu posso realmente me apoiar em Abraão para ser o pai dessa grande nação, a nação dos filhos de Deus. E o que ele faz com Abraão? Ele vai pedir para sacrificar o seu filho. Olha que coisa, hein? E então, com toda certeza, isso deve ter doído tremendamente para Abraão, né, quando ele ouviu isso. Mas Abraão, ele fala assim: tá bom, Senhor, se é o que o Senhor quer, eu vou fazer isso. Então ele vai subindo com o filho Isaac no alto do monte, que é o Monte Sinai. Não, perdão, é um Monte Sinai é lá no deserto lá da península do Sinai. Eu já vou falar disso, mas é o Monte Sião. O Monte Sião é lá em Jerusalém, onde está o templo, onde foi construído o templo de Jerusalém. Nesse lugar, o Abraão fez o sacrifício, ia fazer o sacrifício de Isaac. E é o mesmo lugar onde está o Duomo, né, que é enfim, é esse lugar central dos muçulmanos, né, que os muçulmanos tomaram conta dessa região lá de Jerusalém e construíram, né, essa cúpula dourada que tem lá em um lugar de culto deles, né? Então é um lugar super sagrado esse, né? Nós falamos assim, e as três religiões, a católica, a muçulmana e a judaica, veneram esse lugar, né, de modo muito especial. Então, e aí quando ele vai subindo com Isaac, o Isaac fala assim: pai, mas cadê o cordeiro, né? Cadê a vítima aqui para a gente fazer o sacrifício? Tá? E aí Abraão fala assim: olha, lá a gente já vai ver. Né? E aí ele pega, amarra o filho, e na hora que vai matar o filho, Deus o segura e fala: Abraão, você já provou a tua confiança nesse gesto e agora eu vou me apoiar totalmente em você. Né? Que bonito, né? E isso é imagem do que Deus Pai vai fazer com Jesus, que é o seu filho. Porque Deus Pai vai pegar a faca e vai matar o seu filho para nos salvar. Ou seja, o que Deus não fez com Abraão, ele fez com Jesus. O que Abraão não fez com Jacó, com Isaac, Deus Pai vai fazer com Jesus Cristo. Vai matar para nos salvar. Que amor, né?
que é amor de Deus. Então, nós vamos vendo um Deus em toda a história da salvação, que é de um amor indescritível, né? Clemente, misericordioso, né? Compassivo, que não desiste de nenhum filho seu. Nenhum. E hoje aqui na Terra, ele não desiste de nenhum de nós até o último suspiro da nossa vida. Ele vem em nosso auxílio para que nós nos convertamos e nós vivamos para Ele, vivamos para essa felicidade, esse caminho do amor. Então, nós vamos ver isso ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Desde o pecado original, o que vai acontecendo, não é? E essa iniciativa de Deus começa com Noé, depois com Abraão, e esses primeiros foram homens bons, os filhos, né? O Isaac foi um homem bom, o Jacó foi um homem bom, não é? Mas aí, já dos seus filhos, a coisa já começa a complicar, né? Começa a complicar. Muito bem. Então, está na hora de terminar. Puxa, só começamos aqui, mas, de fato, o pecado original é muito importante de entender, né? E que a gente vai entender mesmo a natureza humana. E olha, eu falando como padre, minha experiência de quase 30 anos, eu nunca vi um homem 100% reto que não tivesse Deus em primeiro lugar. Nunca. Quer dizer, se a pessoa não põe a Deus em primeiro lugar, nunca ele é 100% reto. Né? Sempre vai ter uma duplicidade de vida, sempre vai ter dois pesos e duas medidas, sempre, é que não tem como. Não tem como. A natureza humana né? Você vai ver um homem mais, um ateu que sim, tem ateus que são melhores do que nós, tem, mas em alguns aspectos. Mas olha, ver um ateu que seja reto em todos os aspectos, né? Nunca vi. Né? Nunca vi gente que ganha muito dinheiro ser correta. Né? Nunca vi, nossa, a minha experiência de padre dá para falar muita coisa. Né? Mas a natureza humana, o pecado é tremendo, sabe? Puxa vida. Né? A gente fala assim, puxa, fulano tem não sei o que e tal. Eu já vi uma vez, bom, amanhã eu conto isso, a história de um grande empresário que me procurou um dia e o que ele falou. Né? Mas, enfim, tudo isso vai servindo para a gente conhecer bem como é o homem, como nós somos, né? Como nós somos. Conhecendo o homem, conhecendo o Antigo Testamento, nós vamos conhecendo cada vez melhor a nós mesmos, né? E sabendo, né, como lidar com as nossas fragilidades e seguir o caminho do bem. Então, terminamos aqui. Continuamos no sábado às... Que horas que nós marcamos? Sábado às 7, exatamente. Sábado às 7 horas. Tá bom? Ah, não, perdão, é às 6. Mas eu já coloco lá para você, às 6 horas. Bom, até sábado, então. Tudo de bom. Tchau, tchau.